Salve, salve meus queridos, e aí, tudo bem? Bem-vindos ao InDesign, nosso novo módulo, tá? Vamos abordar algumas técnicas que envolvem o conceito de diagramação, criação de páginas, criação de documentos para impressão, jornais, revistas, magazines e muito mais, catálogos, apostilas, até livros, tá? O InDesign tem a duração de 12 aulas, beleza? Onde nós vamos abordar essas técnicas que envolvem o processo de criação, tá? E já começo o módulo dando a proposta do projeto para vocês. Sim, dessa maneira a gente já tem mais tempo de produzir, a gente já tem mais tempo de se desenvolver dentro do programa. Além disso, facilita pra caramba a comunicação com vocês, principalmente nesse período aí do fim do mês, que ainda estaremos longe. Depois, quando a gente voltar, vai ficar mais fácil, tá? Então não se assuste, eu já vou começar o módulo com a proposta do projeto, mas tenho certeza que vocês vão sair muito bem nesse novo módulo. O InDesign vai ter a duração de 12 aulas, onde a gente vai abordar o processo de criação e a finalização de uma revista contendo 16 páginas, sendo com 2 matérias de 2 folhas, 3 matérias de 1 folha, 2 matérias de meia folha. E eu vou deixar para vocês o tópico falando sobre isso lá na parte do espelho. Eu vou abrir daqui a pouco essa parte para dar uma explicadinha para vocês. Dentro disso, além de matérias, como toda revista que vocês estão acostumados a ver, ela também precisa de propaganda. Então ela terá 4 anúncios de 1 página, um anúncio de 1/3 de página, ou seja, só um filete de página, como essa barra aí embaixo que vocês estão vendo laranja, tá? E 2 anúncios de meia página. Metade de 1 página, que é muito comum em propagandas mais específicas de revistas. Além disso, ela vai ter uma capa, um editorial e um sumário, tá? Rafael, quais serão os temas que a gente vai falar nas revistas? Então, eu deixei bastante referência dessa vez. Eu quero que vocês abordem mais ou menos em torno de 6 matérias. Posso criar? Posso. Posso usar de outro lugar? Bem, contanto que você dê a sua mexidinha aqui e ali, para que não pareça um plágio de forma direta, sim, você também pode fazer isso. É até legal você trabalhar dessa maneira, porque você pode criar uma coisa mais autêntica, mas eu ainda vou prezar para que você crie do zero, tá? Quanto mais original você fizer o trabalho, melhor, beleza? E é claro que a gente vai usar muito Illustrator, muito Photoshop e muito Lightroom nesse módulo. Na verdade, o InDesign ele é a conclusão do pacote do design gráfico, então ele envolve todos os outros softwares que a gente já viu. Tá? E ali embaixo no canto da esquerda eu deixei a maior, se não a única que eu conheço nesse mundo incrível de referências, que é o Isu. O Isu é um site de catálogo, onde tem muitas revistas que vocês já estão acostumados a ver e outras que vocês nunca sequer ouviram falar, que é um catálogo monstruoso com muita coisa bacana de inspiração para vocês fazerem esse trabalho aí. Eu vou abrir já já para vocês darem uma olhadinha. Então são 6 matérias, tá? E vocês podem perceber que olhando os números aí, vocês vão ter uma matéria coringa. Na verdade, o que eu deixei para vocês é uma parte para vocês colocarem o que vocês quiserem, tá? É uma parte neutra daí da revista, beleza? E a gente tem bastante tema. Esses temas que eu deixei aí do lado, à direita, são exatamente os temas do Isu. Então o que vocês estão vendo aqui é o que tem lá. Então vocês podem facilitar isso fazendo uma bela de uma busca pelo site e pegando as referências, salvando links, compartilhando entre as pessoas, tá? Antes de falar, esse trabalho poderá ser feito em grupo, beleza? Vamos colocar assim entre 3 a 4 alunos no máximo, senão fica muito confuso, tá? É muita coisa, mas por ser um trabalho de diagramação, você pode dividir tarefas sem nenhum problema. Fica até mais fácil para você, tá? Você não é obrigado a fazer a revista toda. Claro que se você quiser fazer a revista sozinho, também dá para fazer numa boa, tá? De maneira nenhuma isso vai te atrapalhar no processo de criação, tá? O processo de diagramação aqui, cara, vai envolver algumas coisinhas. O briefing, que é isso que eu estou passando agora para vocês. O briefing. Dentro do briefing você vai elaborar um projeto gráfico. Então você vai queimar um pouco a sua mufa e desenvolver alguma coisa que você use como sua revista. Aí você, baseado nisso, vai criar o seu template. Eu ainda vou explicar nas outras aulas como é que você vai produzir os arquivos, ou uma forma que você tem de compartilhar
isso com outros colegas para que eles consigam ter o mesmo arquivo, para que não dê confusão depois, e dê link errado, número de página errado, enfim, tá? Fica tranquilo que a gente ainda tem aula pra caramba. Beleza? Ainda temos 11 aulas, sem contar essa, pra gente ter esse prazo aí. E já tá valendo o prazo, tá? Na 12ª aula eu vou recolher o projeto. Finalmente você vai ter o recebimento do espelho. E gente, por favor, o espelho que eu tô deixando aqui é só uma referência, não fica preso nele, tá? Os anúncios você pode optar por reutilizar ou criar mesmo os anúncios, tá? Se você quiser usar o Illustrator e o Photoshop para isso, fica à vontade. E você pode inclusive utilizar coisas que você já até fez em outros módulos, tá? Não tem problema nenhum vocês utilizarem esse trabalho. Coisa que vocês já até criaram em outros trabalhos, como Illustrator e Photoshop, desde que esteja no contexto do que vocês estão criando, por que não? Pode sim. Os textos, claro, caso você queira elaborar os textos, depois eu vou explicar para vocês que tem como ele receber quase todos os formatos de arquivos externos, como TXT, como DOC. Então você não necessariamente precisa estar de frente para um computador para começar a produção do seu projeto. O InDesign, ele é um programa que ele pode ser aquele programa que você abre no fim do dia quando chega em casa, tá? As imagens que você vai escolher e tratar, óbvio, né? No Lightroom, um banco de imagens, a gente tem alguns bancos, né? A gente tem o Pixabay, a gente tem o Pexels, a gente tem Pond5, a gente tem o Splash. São bancos de imagem gratuitos que tem imagens excelentes. Não tem desculpa de que não tem imagem boa. Beleza? Com isso, na etapa 9, a gente tem a parte de diagramação, propriamente dito, que é onde você vai começar a produção disso. Fazendo as suas revisões e correções, pelo amor de Deus, não me apareçam aqui com erro de gramática, tá? Por favor. Beleza? Faça uma revisão final lá para a 9ª aula, para que seu trabalho não tenha erro. É muito chato você pegar uma revista super legal que tem erros bobos de diagramação, tá? Tratamento de imagens, nosso bom e velho Lightroom, beleza? E finalmente o formato que vocês vão exportar e me entregar, que será nosso bom e querido PDF. Bacana? Então assim, galera, então deixei aqui para vocês bastante coisa, tá? Para vocês entenderem como é que funciona esse processo. Deixei toda uma explicação do que seria o briefing, das coisas que envolvem o processo criativo. Eu não vou me ater aqui, porque eu acho que como eu vou disponibilizar esse PDF, você pode também ler por si só e poupar tempo também, para que eu quero falar outras coisinhas aqui, tá? Então dá uma olhadinha com calma em todos os tópicos que envolvem isso aqui, a produção desse projeto. O projeto gráfico em si, o template, isso aqui é uma base de um arquivo feito no próprio InDesign, com o qual você pode compartilhar entre os outros membros do seu grupo e ter sempre as estruturas que a gente chama no dito popular de boneca, que é a estrutura da diagramação, tá? Essa cultura lá nos Estados Unidos é muito comum e é conhecido lá como wireframe. Ainda vou falar sobre isso com calma na nossa 2ª aula, tá? Então fica tranquilo que ainda vou dar uma desmembrada em tudo, mas basicamente um template é uma base de um arquivo que você vai utilizar para produzir o seu projeto, para você saber onde vai entrar o texto, onde vai entrar a imagem. É um arame, é como uma construção, você tem um alicerce para depois criar a parede e depois criar o acabamento, tá? Pense dessa maneira que vai dar certo. Esse é o espelho que eu estou disponibilizando para vocês. Esse espelho é simplesmente uma referência, você não tem que ficar preso a ele de maneira nenhuma, mas ele está de acordo com o que eu coloquei lá no início da proposta do projeto, da parte do briefing. A capa, o anúncio, o sumário, matéria de 2 folhas, matéria de 1 folha, matéria de meia folha, matéria de 1/3, propaganda, tá? Então é uma ordem para que você use com 16 páginas, que é a quantidade da revista que eu estou pedindo para vocês, tá beleza? Os anúncios, que a gente vai ter que ter anúncio, né? Anúncio não é simplesmente encheção de linguiça de uma revista, é também o marketing, a divulgação dos patrocinadores daquela revista, tá? E o que vocês estão fazendo aqui é simplesmente a reprodução de um trabalho real, se fosse feito realmente para um cliente de verdade. Então, realmente, todo trabalho tem que ter propaganda. Propaganda ainda é a alma do negócio, beleza? Os textos, vocês vão ver que tem como fazer em TXT, em DOC, ele lê quase todo o formato de texto existente hoje, tá? É bem legal, porque você não precisa necessariamente ter o InDesign instalado em um computador para começar a trabalhar com ele. Isso é muito bom, tá? Muito produzente também. Ele lê quase todos os formatos de imagens que a gente conhece. JPEG, TIFF, PSD, sim, ele lê arquivo em PSD. Você não precisa extrair o arquivo do Photoshop.
O bom é que ele, como trabalha com o formato original, ele vai fazer a mesma função que o Photoshop faz em objeto inteligente. Ele também lê arquivo.ai, ele lê também outros formatos de arquivo que a gente já está acostumado, como o JPEG, como o PNG. Ele também lê o .tif, que é um formato de imagem que contém camadas. Depois eu vou mostrar alguns exemplos lá, quando a gente for trabalhar com texturas e backgrounds, tá? O arquivo que eu quero que vocês criem será em CMYK, porque ele será para impressão, mas ele é óbvio, tá? Você começou a falar em impressão, é CMYK, beleza? E ele trabalha também com a leitura de RGB, embora a gente não vá usar, porque o InDesign também trabalha com a criação de arquivos para publicação digital. Então isso é bem legal. Banco de imagens, como a gente está acostumado, tem muito banco de imagem aí fora, tem Pixabay, tem Pexels, tem o Splash, tem Pond5. Eu vou disponibilizar também uns links lá para vocês, tá? A gente está muito acostumado a ver isso desde que eu falo disso lá no Illustrator. Tá tranquilo, tá? Não se prenda por imagens, tem muita imagem boa, seu trabalho vai ter uma excelente qualidade visual, tenho certeza disso. A diagramação, propriamente dito, que é quando você pega um template, textos, imagens e constrói. Tá vendo ali, ó, à direita? Que coisa bem feita, que coisa bonita. É dessa maneira que a gente começa trabalhando com diagramação. Isso é diagramação. Uma imagem bem tratada é tudo, né? É por isso que a gente veio do Lightroom, para a gente já se preparar para esse momento. Para quando a gente recolhe uma imagem, não se conformar como ela está e simplesmente usá-la. E sim dar uma boa mexida, uma boa calibrada. Isso é muito bom. E finalmente o fechamento do arquivo. Vamos ao ISU. Quero mostrar para vocês isso aqui. Então, deixa eu ver como é que tá meu gravador aqui. Eu acho que não tá gravando não. Tá gravando sim. Então galera, esse é o ISU, como eu falei para vocês, tá? É o site que a gente tem quase todas as referências de revistas do mundo. Cara, isso aqui é lindo demais, cara, é muito poderoso. Então, por exemplo, vocês podem perceber que as categorias que eu coloquei aqui são as mesmas que estão lá, tá? Então, por exemplo, eu quero fazer uma pesquisa, eu escolhi fazer uma matéria sobre comida, que todo mundo gosta de comida, né? Então, ó, comida e bebida. E eu tenho um acervo cabuloso, monstruoso de revistas para me inspirar. Diagramações, modelos, estilos, aparências. Cara, tem muita coisa boa aqui. É muita mesmo. Então, por exemplo, vamos ver se algumas revistas são pagas, tá? Você não vai conseguir abrir. Ou abre até em forma de degustação. Você não consegue ficar muito tempo nela. Vamos ver isso aqui. Essa tá completa, hein? Tela cheia. Olha aqui, 50 páginas. Então, ó, propaganda, como eu falei, propaganda é uma do negócio. Um belo de uma nota, né, de edição, tá? Que pode ser considerado também um prefácio, um sumário. Propaganda, aqui ó, o índice, onde a gente tem as informações da revista. Tá vendo o estilo de diagramação? Muito maneiro, né? E esses sites aqui estão todos linkados, ó. Você pode vir aqui e acessar. Tá vendo? Muito legal, cara. Que legal. Olha a diagramação. Tá vendo, ó? Diagramação de uma página. Isso aqui, ó, diagramação de um terço de página. Propaganda de tela cheia, ó. É um estilo, tá? Depois a gente vai ver que existem diversas técnicas de diagramação, como L, como H, como U, como I. Nossa, é muito vasto esse mundo. Beleza? Bem legal, né? Deixa eu voltar aqui. Pegar um outro exemplo pra gente ver. Então eu escolhi falar sobre educação. Então eu tenho alguns modelos de revistas que eu posso usar para me inspirar. Ó, e antes que você pergunte, só tem revista americana aqui? Não, ainda não. Tem revista do mundo todo, gente. Olha que bonito esse estilo. Que flat design, que coisa linda. Ó, isso aqui é Illustrator, hein? Já tô vendo a galera aí voltando às origens e bora pegar Illustrator e trabalhar. Olha que legal, cara. Olha que design bonito. Muito bacana. Tá? Ah, eu encontro revistas brasileiras aqui. Encontra sim, senhor. Olha aí. Muito legal. Vários exemplos completos da revista Veja, revista Recreio, Isto É, tá? Que tem excelentes técnicas de diagramação, tá? Não é porque é do Brasil que é ruim, não. Então a gente tem bastante material aí, dividido em diversas categorias
pra gente usar como inspiração. Tem modelos da Super Interessante, tem modelos da Mundo Estranho, tem muito modelo bacana de revista que a gente pode utilizar, tá? Interessante. Aqui eu não achei super interessante não, mas também eu escrevi com a minha cara, né? Interessante. Aff. Pronto. Olha aí. Propaganda é uma do negócio. Tá vendo que legal, cara? E é legal que vocês podem usar isso aí pra ler, tá? É de vocês. Mundo Estranho também tem bastante diagramações legais, bem modernas. Olha que legal. Beleza, galera? Essa é a proposta do projeto. Vou disponibilizar esse PDF junto com esse vídeo para você dar uma desvencilhada, uma boa garibada e já vai amadurecendo a ideia do seu projeto. Agora eu vou abrir um pouquinho o design para mostrar como é que você começa criando um documento. Nada tão profundo, que eu vou deixar essa explicação mais técnica para a próxima aula, mas para você não sair daqui simplesmente com proposta de projeto. Vamos lá? Então, galera, só para a gente não ficar sem sair daqui hoje vendo como é que funciona o programa, tá? Eu vou dar mais uma... Vou tecer comentários maiores na próxima aula, mas vamos lá. Esse é o InDesign, tá? Ele é um software de diagramação, muito popular entre o mercado de diagramação. O que é o mercado de diagramação? São os responsáveis por criar tudo que diz respeito a publicações impressas ou digitais, como revistas, jornais, magazines, tá? Fanzines, livros, tá? Desde o livro que você ganha na escola até a revista que você compra na banca de jornal, é trabalho de um diagramador, tá? Então é legal te falar isso, para que você entenda como é que funciona. E o InDesign, como a Adobe padronizou todo o sistema de criação de arquivos, aqui não está diferente não. Você vai criar um arquivo, né? Começando pelos sistemas que você tem, tá? Pelas unidades de medida. E sem piadinha interna, que isso aqui não é português, então não é isso que vocês estão pensando, tá? A Paica é um sistema de medida americano, muito usado para impressões, tá? Sem piadinhas, porque toda vez que eu mostro isso, sempre tem alguém. Então ele tem métodos de medição um pouco diferentes dos softwares que a gente já tem usado, como Illustrator, como Photoshop. Ele tem pontos, paicas, polegadas, milímetros, centímetros, cíceros, ágates e pixels, tá? São unidades de medida mais voltadas para a diagramação, tá? Então, outra coisa que é super legal aqui, vamos supor que eu vou trabalhar com milímetro. Milímetro é uma medida muito padrão para impresso. Aqui eu estou usando o preset do A4, não vou me ater a isso porque todo mundo sabe como é que funciona a criação de um novo documento, tá? Eu só quero falar que no InDesign você tem algumas opções de criar. Quando você vem aqui em File New, ele te dá 3 opções de criação, tá vendo? Documento, livro ou livraria, biblioteca. Depois eu vou explicar com calma o que significa isso, tá? Eu vou começar sempre por documento, porque depois eu posso ir agregando valor, acrescentando páginas, tá? Padrão A4, orientação retrato, porque eu vou fazer uma revista em pé, assim como eu pedi para vocês, tá? Depois eu vou fazer mais alguns comentários sobre o que eu expliquei anteriormente, como seria o projeto, beleza? E aqui, gente, é o seguinte, você já pode começar com um certo número de páginas e aonde essa página vai começar. O que isso significa? Você está fazendo um trabalho em grupo. O seu colega ficou responsável pelas páginas de 1 a 5. Então ele vai fazer 5 páginas. Só que o outro ficou responsável pelas páginas de 5 a 10. Então ele também vai fazer 5 páginas. Porém, a página dele não começa no número 1. A página dele começa no número 5. 6, quer dizer. Tá? Ele vai fazer de 6 a 11 e por aí vai. Cada um fica responsável por uma quantidade. Então vamos supor, eu fiquei responsável pelas páginas de 1 a 5. Outra pessoa ficou responsável pelas páginas de 6 a 10 ou 6 a 11. Outra pessoa ficou responsável pelas páginas de 12 a 20. Então você pode colocar aonde é o começo da página. Isso já vai fazer com que o InDesign coloque a numeração de páginas na hora em que a gente chegar nisso. Vou mostrar como é que faz isso nas próximas aulas, tá? E aí a gente tem aqui, ó, o Primary Text Frame, que é a caixa de texto principal. Não precisa marcar isso. Colunas, não precisa marcar isso. A gente vai ver isso na próxima aula, tudo direitinho. Espaçamento entre colunas, o gutter, tá? Acostume-se com alguns termos, gente, que eu tenho certeza que vocês, né, vão
e se acostumando e se familiarizando à medida que a gente for vendo. Mas o InDesign é um software que trabalha muito com alguns termos voltados mais para diagramação, que não são termos muito usados em um usuário de Photoshop ou um usuário de Illustrator, por exemplo, tá? Então vamos se acostumando com alguns termos. Gutter é o espaçamento entre colunas, tá? Como se fosse um vão entre uma coluna e outra. Isso é conhecido como gutter, tá beleza? A gente tem aqui também margens, que a gente pode trabalhar, e sangria, tá? O que é sangria? Sangria é a área interna ou externa de um papel, beleza? O legal do InDesign é que antes de você apertar o OK para criar a fim, né? Como fim último, você pode também vir aqui e dar um preview. Deixa ele carregar e ele vai te dar uma prévia, tá vendo, ó, de como seria o documento antes de você dar OK. Se não é isso que você queria, você volta e modifica. Por exemplo, só quero uma, começando pelo número 1, beleza? Facing Pages. O que é Facing Pages? Páginas espelhadas, uma do lado da outra, como as revistas. Tem gente que não gosta de trabalhar assim. Eu particularmente não gosto. Então eu não deixo opção de Facing Pages marcado. Mas fica tranquilo que a gente vai desmembrar tudo isso ao longo das aulas. Ele é um software que lembra o Illustrator e o Photoshop, mas ele tem umas peculiaridades muito dele, tá? Eu vou dar um Create. Esse é o InDesign. Os atalhos de zoom, como Alt e Scroll, funciona normal. Barra de espaço e o clique também, tá? A partir do momento que você dá um zoom, você consegue usar isso. Esse painel lateral é exatamente idêntico ao Illustrator, com algumas ferramentas a mais e alguns critérios, tá? E esse painel de propriedades também. Lembrando que eu estou usando a versão do InDesign 2020 no modo Essentials. A galera que usa InDesign há um tempo vai se acostumar com esse cara aqui, ó. Deixa ele mudar. Que é esse aqui, ó. Esse é o Essentials Classic. Era o modo de trabalho do InDesign por muito tempo, tá? Muito tempo foi ele. Também não tem nada contra ele não. Assim, na verdade eu até gosto dele porque a gente fica muito acostumado a usar a ferramenta de um jeito, aí de repente a Adobe muda. Vamos usar a ferramenta mais atual, né? Então vamos trabalhar sempre com o modo Essentials, tá? Embora eu vou agregar dentro de alguns painéis algumas coisas. Eu não vou usar só Pages, eu não vou usar CC Libraries, então isso aqui pode sair. Eu vou agregar algumas coisinhas aqui depois, que a gente vai usar ao longo das aulas, tá? Esse é o InDesign, você tem algumas maneiras de trabalhar nele. Uma coisa legal de falar agora, nessa aula, nada que você cria nesse programa é feito diretamente. Ele é todo trabalhado em containers. Quando você insere uma imagem, ela não é inserida como em Photoshop, como Illustrator. Ela é inserida num container, numa caixa. Quando você trabalha com texto, a mesma coisa. Ela é inserida num container, tá? Então se eu quiser pegar a ferramenta texto, clicar aqui, ó, não consigo. Eu tenho que clicar e arrastar para aí sim escrever um texto. E aí eu tenho essa caixa aqui, tá? Mas Rafael, como é que eu faço para ter uma prévia disso sem essas caixas e sem essa área aqui, ó? Essa área aqui é a margem, tá vendo, ó? É a área de segurança do documento. Sangria seria do lado de fora, tá? A gente vai ver também, tem como mudar tudo isso nas configurações. Esse é assunto para uma outra aula. Então, além disso, a gente tem essas configurações. E outra coisa que é legal aqui é como é que eu faço para dar minhas prévias. Como é que eu faço para visualizar em tela cheia. Como é que eu faço para trocar isso. Vamos lá. O primeiro atalho é W. Quando você aperta o W, você tem automaticamente, tá, essa prévia que vocês estão vendo aqui, já criada, né? E eu não fico vendo as minhas caixas, não fico vendo os meus containers, é bem legal, que não me atrapalha, tá? Já tenho esse recurso aqui. E se eu quiser ver isso aqui em tela cheia, se eu quiser ver isso aqui na forma final do documento, eu tenho Shift W, que seria equivalente a uma tela cheia de um Adobe PDF, por exemplo. Tá? Então dentro do InDesign você vai ter o recurso de ocultar a grade, como você está trabalhando, e além disso ainda vai ter o recurso de você colocar ele em tela cheia, caso você queira fazer uma visualização do seu trabalho e ter a visão macro do que você está fazendo. Beleza, gente?
Então é isso, tá? Na próxima aula a gente vai começar a estruturar o nosso documento, já baseado no briefing do projeto que eu dei para vocês, da estrutura visual, que envolve a criação de páginas, a tabulação, seleção de cores. Eu vou deixar esse assunto para a próxima aula e eu quero que ao longo desses dias vocês vão amadurecendo o que vocês vão criar, tá? O design, como eu disse, já começa com um projeto. Então vocês já começam pensando no que vão produzir de projeto, tá? E aí nós teremos 12 aulas para aprofundar a matéria dele e, além disso, o processo de produção. Beleza? Então a gente se vê na próxima aula. Valeu e um abraço.